Eu vejo que o e-commerce é uma experiência fantástica, é um canal importantíssimo, eu sou consumidor do e-commerce. Só que é difícil você espontaneamente ver o consumidor falando: puxa, eu tive uma experiência fantástica quando eu comprei ontem na loja à noite o meu remédio. Aquele encantamento do contato humano, de você olho no olho, né, de você ver que tem uma pessoa do outro lado, e o ser humano gosta disso. Hoje o consumidor entra dentro da nossa loja, ele sabe mais do que o nosso vendedor, que recebe treinamento todo dia. Porque quando ele vai comprar, ele já sabe tudo daquele produto, ele só vai lá certificar que ele está comprando a coisa certa. Varejo é detalhe, né? Não adianta a pessoa achar que aquilo é um investimento que vai substituir a renda fixa. O varejo de alimentação e bem-estar não é mais um mero ponto de venda. É um espaço de experiência, conexão e significado na vida do consumidor. Com o crescimento da demanda por vida saudável, lojas que reinventam o mix, oferecem atendimento diferenciado e criam programas de fidelização estão saindo na frente. Hoje vamos entender como uma rede que começou com uma visão de saúde e bem-estar conseguiu transformar lojas em experiências de consumo, aliando mix completo e atendimento personalizado com um modelo rentável de varejo. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos conversar sobre como ir do varejo tradicional à experiência de loja saudável, com foco em mix, atendimento e fidelização. Gostou do tema? Então se prepare, porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 224. Do varejo tradicional à experiência de loja sustentável, mix, atendimento e fidelização. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Marcelo Cavalheiro, CEO da Biomundo, uma das redes mais expressivas do varejo de produtos naturais, saudáveis e suplementos do Brasil. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Sakamoto, pelo convite, né, da CNDL. E eu espero que o nosso bate-papo aqui ofereça insights, informações gerais, para que as pessoas possam pensar um pouquinho no varejo, e um varejo que está em transformação, uma transformação profunda hoje, por vamos dizer assim, a guerra entre vários canais diferentes, todos pelo mesmo consumidor, e eu espero contribuir aí para o nosso bate-papo, para ter uma visão um pouco diferente aí para as pessoas. Muito bem, o prazer é nosso em receber você aqui. Biomundo é uma empresa que se destaca bastante, acho que vai ser muito legal falar sobre esse mercado de varejo saudável, mas antes de entrar especificamente na empresa, eu queria pedir para você se apresentar, conta um pouquinho da sua trajetória, por onde você já passou até chegar a CEO da Biomundo. Sim. Eu sou engenheiro civil de formação. Assim que eu terminei a engenharia civil, eu fui para o varejo, que é uma paixão minha desde sempre. Tive, assim, para as pessoas que têm um pouquinho, não que eu seja velho, mas um pouquinho mais de idade, a minha carreira começou na Mesbla, né, que foi o maior varejista, fiquei 6 anos lá, aí continuei nessa carreira de varejo, fui Shell, e loja de conveniência, trazendo a Select Brasil, o projeto da Select Brasil. Tive negócio durante vários anos e trabalhei em franquias até hoje, né? Eu trabalho em franquia, já são 6 ou 7 projetos de franquia, entre assim, projetos bastante grandes. Fui um dos responsáveis pela venda do nosso concorrente, que é o Mundo Verde, né? Eu fui sócio junto com o fundo Axon, que era o majoritário. Trabalhei na Usaflex também, que é um misto de indústria e varejo, né? Tenho uma carreira também no setor de cosméticos bastante grande, tive empresa própria, trabalhei na Embeleze, fui diretor da Embeleze, e Perfumes Dana, parceria com a Perfumes Dana, que é uma empresa que está despontando aí, enorme, hoje em dia. E recentemente fui CEO do Ikezak, que é um dos maiores varejistas do país, se não o maior varejista de cosméticos do país, que fica em São Paulo. São lojas muito grandes, tem loja de 7 andares na Liberdade. Nossa. É uma coisa enorme de grande, muito tradicional. E de 2 anos para cá, eu estou com um prazer imenso aí, junto com o Edmar, de estar no projeto da Biomundo. Ele deu essa oportunidade e estamos trabalhando. Hoje, acredito que nós sejamos a maior rede de produtos saudáveis do país, né? A gente está com 185 lojas, é uma rede recente, são 10 anos, né? E 10 anos em varejo, a gente sabe que é quase uma criança, né? E eu acho que a coisa está indo bem e está dando certo. Está indo muitíssimo bem, né? A gente vê que a Biomundo é uma referência e a gente vai conversar bastante aqui sobre o que explica esse crescimento
tão vertiginoso, né, tão rápido e consistente. Mas antes de falar de crescimento e expansão, eu queria aproveitar essa sua experiência de varejo para ouvir de você como que você enxerga esse mercado, esse segmento de varejo saudável. Isso é uma consequência desse novo consumidor que a gente tem, novas demandas, novas prioridades. Como que você vê esse mercado? Qual que é o tamanho desse mercado? Fala um pouquinho sobre o que você enxerga do varejo saudável. O varejo saudável, ele hoje no Brasil está um pouco mais fácil do que há 10 anos atrás, um pouco mais, talvez 15 anos atrás, porque os fabricantes nacionais, eles evoluíram muito. Até os fabricantes de suplemento, né, que é a principal categoria, quando a gente pega whey protein, creatina, enfim, toda a linha de suplementos, hoje os fabricantes nacionais são muito competentes, muito profissionais e cresceram muito, muito grandes, né? Não é um mercado novo, mas é um mercado que cresceu muito recentemente. Cresceu muito recentemente. E é um mercado que não para de crescer, não só quando você pega a mídia social, né, a mídia social faz com que a velocidade da informação ande com uma velocidade enorme que você não tinha no passado. Hoje o consumidor entra dentro da nossa loja, ele sabe mais do que o nosso vendedor, que recebe treinamento todo dia. Porque quando ele vai comprar, ele já sabe tudo daquele produto, ele só vai lá certificar que ele está comprando a coisa certa. Uhum. Esse tem um lado, né, da divulgação de uma categoria. Outro lado é que tem toda uma nova geração, isso é uma discussão. Na semana passada eu estava vendo na televisão americana, aquela ABC, uma reportagem sobre como a nova geração sente saudade de uma outra geração que ela não participou, que ia a festas de universidade, festas de colégio, que mostra nos filmes, né, aquelas festas, né? E a geração atual não faz mais isso, porque ela bebe menos, ela sai para correr, se alimenta melhor, faz a malhação. Então, é uma geração diferente. E essa geração diferente procura o quê? Produtos saudáveis, né? E tem um terceiro fator, e esse fator é mais recente, que são as canetinhas, né? Então, a quantidade de clientes que a gente recebe para comprar suplementação por conta do emagrecimento acelerado. Está se alimentando menos, quer fazer uma reposição, uma suplementação. Precisa, porque a musculatura né, tem outro problema, não é mais o problema. Então, diante disso tudo, você tem um mercado que é um mercado acelerado, é um mercado que hoje em dia você encontra todos os produtos e você vai ao supermercado, você vai numa loja de utilidades, o cara já está vendendo, você vai em posto de gasolina, loja de conveniência, você tem, seja no caixa, ou seja na compra, e tem as lojas especializadas, fora a internet, que é muito forte nisso também. Então, o mercado não para de crescer, e eu acho que é um mercado... Hoje a gente, é inimaginável, a gente está em quase todos os estados do país, a gente está em 22 estados, e estados que a gente pensa, poxa, não cabe uma loja nossa lá. Abre muito bem. Então, eu acho 22 estados, mais de 180 lojas, isso. Apenas 10 anos aí de operação. Isso mostra que o mercado ele realmente está bem receptivo para isso. Isso, né? É um mercado pujante e em todos os canais, né, de venda. E, especificamente, a gente só está no canal offline, né, que a gente diz que a gente não tem, vamos ter, mas a gente não tem e-commerce, que diminui um pouco até a nossa força, porém a gente ganha uma especialidade que os outros não têm, né? Acho que é importante a gente entrar um pouco por esse caminho, né? Primeiro, hoje em dia todo mundo fala que o online é essencial, mas em alguns segmentos não, dá para viver muito bem você fazendo um bom trabalho na loja física. Vamos falar um pouquinho sobre quais são os diferenciais da Biomundo em termos de o que vocês oferecem, que vocês consideram que vocês são muito bons. Mix de produto, atendimento, a experiência como um todo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, a gente, inicialmente, a gente procura estar nos melhores pontos do país, né? A gente, é difícil, a gente sabe que é difícil, porque os melhores pontos estão ocupados, né? Mas essa conveniência de você estar onde o público que, no momento, um público classe A, B, porque o nosso mix de produtos, que é um diferencial, que é um mix grande, uma loja nossa tem entre 1.500 a 2.500 itens diferentes, SKUs diferentes, o que é um mix grande. E quando você está na experiência física, ao contrário do online, numa gôndola, você está olhando para uma outra gôndola, aquilo que você não consegue com facilidade no e-commerce. Exato. E tem o vendedor. O nosso vendedor é muito bem treinado.
Ele é para ser um consultor, né? É um consultor, com aquilo que eu falei. As pessoas já sabem, só que eles estão querendo uma informação extra, um produto extra que está ligado àquele produto que ela foi procurar. Né? Então a gente vê um tripé muito forte, que é ponto, o atendimento e o mix de produto. Claro que a gente tem uma arquitetura bacana, o design da loja, o design da loja é agradável, aquela coisa de você dar uma experiência, você tem que dar no offline, você tem que dar uma experiência diferente. Né? Tudo porque eu vejo uma diferença muito grande do e-commerce. Eu tive recentemente, esse final de semana, fui comprar numa farmácia online, minha esposa pediu, e veio faltando produto. Né? Veio a nota fiscal certinha, que eu digo, com valor menor do que eu tinha pago no cartão de crédito, mas foi uma saga, e é uma empresa muito grande, que eu admiro muito, mas foi uma saga para eu obter uma resposta de alguém dizendo que eu ia receber um crédito no cartão de crédito. Porque eu não recebia essa informação em lugar nenhum, só era atendido por URA, por aquelas coisas normais do e-commerce. Eu vejo que o e-commerce é uma experiência fantástica, é um canal importantíssimo, eu sou consumidor do e-commerce, só que é difícil você espontaneamente ver o consumidor falando, puxa, eu tive uma experiência fantástica quando eu comprei ontem na loja à noite o meu remédio. Tudo certo, é obrigação. É obrigação, exatamente, é obrigação. Então, difícil encantar. Exato, aquele encantamento do contato humano, de você olho no olho, né, de você ver que tem uma pessoa do outro lado, e o ser humano gosta disso, né? As pessoas reclamam do atendimento, mas elas são capazes de elogiar o atendimento. Né? Então, como você falou, é uma obrigação tudo dar certo. Né? Ele acha que é a máquina. Então, eu acredito, muitas pessoas dizem, não, o varejo vai acabar. Eu acho que não, muito pelo contrário. As pessoas gostam do atendimento presencial ainda. Gosto. É óbvio que a conveniência do e-commerce é importante, muitas vezes a questão do preço, as lojas online muitas vezes conseguem oferecer um preço melhor, porque tem uma estrutura mais enxuta, mas os dados das nossas pesquisas mostram que a preferência do consumidor ainda é loja física. O presente do varejo é a convergência do físico com o digital, mas não necessariamente todo modelo de negócio precisa do modelo online para funcionar. No caso de vocês, esse desafio de ter um mix de produto grande e sempre atualizado, sempre conectado com as tendências, como que vocês conseguem levar isso adiante, sabendo que vocês estão espalhados pelo Brasil, que vocês têm loja em aeroporto, em shopping, em centro comercial, e fala um pouquinho desse desafio de lidar com esse mix tão grande. A gente tem uma área específica dentro da empresa, né, de compras e desenvolvimento de produtos, porque a gente tem uma marca própria nossa, chamada Bio 365, que abrange toda essa parte de suplementos, de produtos naturais. Mas, acima de tudo, quer dizer, a gente pesquisa e disponibiliza para os nossos franqueados as melhores soluções para que localmente ele possa oferecer aquilo que o cliente dele quer. Então, ao contrário de outras franquias, a gente não é engessado em relação ao mix. A gente disponibiliza uma gama grande de produtos que fazem sentido para o consumidor da Biomundo, e em cima daquela gama ele compra, nós temos uma distribuidora nossa, só que por motivos fiscais e por motivos de logística, o Brasil é muito grande, a gente não consegue oferecer o melhor preço para o Brasil inteiro. Né? Imagine de Brasília a gente conseguir lá para o Pará, é complicar só o frete, aquela coisa toda. Então, a gente fala para os nossos franqueados, olha, você compra e faça a conta, porque tem default, tem um monte de coisa, faça a conta, qual é o melhor negócio para você, em cima desse mix que a gente orienta. Né? Porque a nossa intenção, nós vivemos de royalties, né? Royalties sobre venda. Então, quanto mais ele vender... Claro, é o ganha-ganha. É o nosso ganho, e o ganho dele também, né? Então, se a gente quiser que ele... Né, não faz sentido para a gente. Então, o nosso desafio é essa seleção, e como a gente, no canal especializado, nós somos importantes, os fornecedores, a gente não precisa ir à procura dos fornecedores, os fornecedores procuram a gente, e fica mais fácil, né? É um trabalho mais fácil, mesmo estando em Brasília, né? A grande parte dos fornecedores está em São Paulo, né? A grande maioria. A gente tem escritório em São Paulo também, isso facilita um pouco a gente.
A gente tenta oferecer aquilo que o cliente quer, não aquilo que a gente quer. Claro, isso é importante. E quando a gente fala de produto saudável, a gente muitas vezes está falando de produtos naturais. Produtos naturais, eles são mais sensíveis. Como conseguir tratar esse tipo de produto a granel, in natura, com essa amplitude toda que vocês atendem no Brasil? Vocês conseguem ter fornecedores específicos para cada região, respeitando a regionalidade, as diferenças culturais? Sim, a gente tem grande parte do país, por exemplo, castanha de caju, né? Castanha de caju não é produzida no Rio Grande do Sul, né? Mas chega, tá? Mas chega lá de alguma forma, porque esses produtos naturais, eles são anteriores à suplementação. Uhum. Então, ele já tem uma cadeia de distribuição naturalmente muito forte. Então, fica fácil, né? Fica até mais fácil, Uhum. na verdade, deles conseguirem fornecimento desses produtos, principalmente do granel, do que, às vezes, você conseguir um preço que seja um preço que é uma das dificuldades nossas, de você ter aquele equilíbrio de preços entre o e-commerce e Uma loja física. a loja física, né? Que é algo que está mudando paulatinamente, né? As pessoas estão começando a fazer conta, você está dentro de plataformas que você coloca o seu produto para vender, está custando muito caro, Uhum. e aí você tem que fazer a conta certinho lá, senão você acha que está vendendo muito, está ganhando dinheiro, no e-commerce não está ganhando, Exato. né? Então, os próprios fornecedores em suplemento eles estão fazendo muito programa de fidelidade, de vender direto para os consumidores, né? A indústria A indústria direto é ao o consumidor. D2C. Exatamente. Então, o nosso desafio é falar o seguinte: olha, a gente tem que ter o equilíbrio de canais. Uhum. O consumidor, ele compra onde ele quiser, na hora que ele quiser. Agora, o preço tem que ser mais ou menos equilibrado, Competitivo. né? Certo. Competitivo. E tem essa questão, né? Vocês têm o diferencial da conveniência de uma boa localização. Vocês estão nos pontos, seja aeroporto, shopping center, lojas de rua, em locais bem localizados. Existe essa conveniência. Uma vez que o cliente entra na loja, é o momento de oferecer aquela experiência diferenciada. E aí isso depende do atendimento. Vamos falar um pouquinho dos diferenciais do atendimento de vocês. Você já adiantou aqui que realmente é difícil hoje. O consumidor ele já chega muito bem informado. Ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Mas ainda tem espaço para o atendente fazer uma consultoria e ter uma experiência diferenciada. Sim. Como que vocês preparam isso? O atendimento ele começa. Nós somos uma das poucas redes de franquia que a gente dá o apoio do franqueado na contratação dos vendedores, contratação do estoquista, contratação de gerente, Suporte na contratação. suporte na contratação. Legal. E uma coisa que a gente faz questão, tanto eu quanto o Edmar, uma loja quando vai abrir, nós fazemos pessoalmente, né? Se pudesse pessoalmente seria ótimo, né? Mas a gente faz por vídeo a entrevista de todos os funcionários até a gente chegar à primeira equipe. Legal. Né? E essa equipe tem que ter o DNA da nossa cultura, né? Preferencialmente, se já tiver experiência, melhor, porque são muitos produtos. Até você ganhar conhecimento, né, daqueles produtos e falar com profundidade, segurança, com respeito, segurança, é um pouco de tempo, né? Se já tiver, ótimo, melhor ainda. Mas, acima de tudo, tem que ter vendas no coração, né? E aquele, o sujeito que consegue vender um avião, ele vende, ele vai vender granola, né? Então, a gente tem esse cuidado bastante, a gente vê muita seriedade a contratação e depois a gente tem todo um esquema de treinamento e é um treinamento contínuo, né? A gente acredita no treinamento, não adianta dar aquele treinamento inicial, é muita carga de informação, né? Recentemente a gente mudou todo o nosso treinamento, mudamos a nossa plataforma, porque a gente tinha treinamentos de 1 hora. Hoje em dia, com o Instagram, a pessoa aguenta 30 segundos. Ser vários pequenos... várias pequenas pílulas de conhecimento. E aí depois, com gamificação, para a pessoa ver se aprendeu ou não. Então, tem o desafio da outra parte também, né? De como levar essa informação, esse treinamento,
os vendedores serem melhores vendedores e conseguirem agradar e dar uma experiência para o consumidor. É um desafio. A gente sabe que o varejo, essa questão da mão de obra, ãh, da ponta ali do vendedor, tá qualificado, tá motivado, tá bem treinado, é sempre um desafio. Grandes redes passam por isso, mas a vantagem de uma franquia é poder ter essa padronização centralizada, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai começar a falar um pouquinho da parte de expansão e franquia, mas eu entendo esse desafio e acho que vocês têm conseguido ir muito bem nessa questão. Ninguém consegue crescer se não tiver um bom atendimento e vocês estão crescendo, essa é a prova disso. Um outro ponto que é vinculado com essa experiência de loja física e atendimento é a fidelização. Programas de fidelização. Hoje fala-se muito que o custo de aquisição de clientes é tão alto que vale muito a pena você garantir aquela venda recorrente. Sim. E como é que vocês têm essa visão? Como que vocês trabalham para garantir fidelização ou para aumentar o índice de fidelização nas lojas de vocês? Hoje a gente tem um software de mercado que ajuda a gente a fazer essa fidelização. A gente faz um cadastro muito simples do cliente, né? Porque as pessoas também não querem Uhum. mais dar os dados Tem para que ser você. objetivo ali, né? Tem que ser objetivo, CPF e vamos lá, né? Quando o cliente vai, a gente tem programa de cashback, né? Uhum. Para que ele volte. Hoje em dia, a gente está considerando um cliente ativo. Nos últimos 365 dias, ele voltou à loja. E o nosso programa de cashback hoje, com 30 dias, a partir de um determinado volume de compra, que hoje está em R$ 100, ele recebe um cashback na próxima compra dentro dos primeiros 30 dias. Uhum. Né? O desafio é, primeiro, conseguir os dados, né? Nem todo mundo quer. Muitas vezes convencer o vendedor que o sujeito que vai comprar uma barrinha de cereal, ele é um cliente em potencial. Para todo o resto. Para né? todo o resto. Então, tem que fazer o cadastro. Né? É uma coisa que, né, tem que ser recorrente. E a outra é que a tecnologia, do outro lado, tem empresas que querem ganhar dinheiro. Né? Então, hoje é um desafio grande, por exemplo, o WhatsApp, que o Brasil é o maior consumidor de WhatsApp do mundo, né? Dito pela Meta, muda as regras toda hora e bloqueia telefones celulares, porque o cara está fazendo Propaganda. né, falando com o consumidor. Então, tem um desafio do treinamento da pessoa para fazer o processo correto e ser economicamente viável e não parar. Por exemplo, você pega o telefone de uma loja que é bloqueado e só desbloquear daqui a 48 horas, ele fica Sem comunicação. sem comunicação. Então, aquela coisa antigamente se fazia no caderninho, né? Tanto o caderninho do cliente lá, se conhecia pelos clientes pelo nome. Hoje você tem que ter o uso da tecnologia para fazer essa comunicação em massa. Né? E esse controle, né? Porque o tipo de produto que a gente está falando aqui é um produto que, teoricamente, a pessoa consome todo mês. Todo mês. Ela tem que repor ali o produto, seja suplemento, seja os produtos naturais mesmo. Então é um mercado que a recorrência faz muito sentido, assim como a fidelização. Então é importante ter esse olhar, né, de cadastro, registro, controle e a tecnologia para ajudar. Não, isso é muito importante e em todas as lojas, não é só lojas na Biomundo, mas qualquer loja. A moda começou isso mais cedo, né? Eu vejo que... E agora, assim, a maior parte das redes está fazendo isso em massa. Você vê drogaria, é muito comum isso acontecer. Então, eu acho que ou você está nesse jogo ou você ficou para trás. Bom, e a gente está falando aqui de varejo saudável, produtos naturais, mas eu queria entender a visão de vocês sobre qual que é o impacto da tecnologia nisso tudo. A gente fala muito de varejo aqui no Varejo SA Podcast, estamos falando muito de inteligência artificial. Nos últimos meses, não se fala em outra coisa, impacto da tecnologia no dia a dia do varejo. E como que a tecnologia está impactando um segmento de vida saudável? Como que vocês têm olhado para isso? Hoje em dia, a gente tem assim, diversas frentes de desenvolvimento de inteligência artificial dentro da empresa. Apesar da empresa ser pequena, a gente tem que estar sempre atualizado. Claro. Né? Isso é um projeto que a gente tem um parceiro que é uma empresa que é investida na Meta, que fica em São Francisco, um brasileiro,
Hoje a gente tem um projeto que é quase um case. Quando um franqueado, hoje, de manhã ainda tive a reunião com a expansão, quando um franqueado quer uma determinada área, uma determinada região, a gente tem, obviamente, um software brasileiro aqui que disponibiliza todos os dados econômicos daquela região, aquela coisa toda. Dados socioeconômicos da região, socioeconômicos da região. para fazer uma avaliação de Isso aí mercado. é antigo, né? Isso aí é antigo. Só que a gente pega esse software, aí a gente vai lá nos horários de pico daquele ponto, a gente vai lá e filma, né? Filma 5 minutos. Aí com aquele filme lá, a gente manda para nossa inteligência artificial que foi desenvolvida. Aí a inteligência artificial vai contar o número de pessoas, ver como é que elas estão vestidas, vai contar quantos carros, que tipo de carro é, se as pessoas têm sacola, se não tem sacola. Então, com esse diagnóstico que o olho humano não conseguiria fazer de jeito nenhum, ele cruza com os dados de lojas similares das 185 lojas aí que a gente tem funcionando. Esses 3, e mais a nossa experiência, que a gente conhece os pontos aí do Brasil todo, aí, ele vai dizer o seguinte: olha, essa loja tem um potencial de tantos mil reais. Olha aí. Né? E ele tem acertado mais de 90%. Tá? Então, isso dá uma segurança tremenda na expansão. Diminui muito o risco de errar. Muito o risco de errar. E esse é um lado da inteligência artificial. O outro lado também na expansão, que a gente já faz o atendimento. Né? O franqueado liga, é atendido, às vezes fica 1 hora conversando com a nossa inteligência artificial. Se a inteligência artificial não se apresentasse como inteligência artificial, ele não notaria. Né? Claro que a inteligência artificial ainda tem seus problemas. Né? Alguns meses atrás ela surtou, deu uma surtada. Ainda tem disso. De uma hora para outra, às vezes perde memória. Né? Conversa 2 horas com um futuro franqueado, no dia seguinte ele não sabe mais quem ele é. Então, ainda tem disso, mas está ficando... A gente está nessa fronteira, né? A inteligência artificial entrando cada dia mais no dia a dia dos negócios. Em geral, o que a gente percebe é que há, sim, um impacto positivo muito grande, mas ainda não resolve tudo, ainda não pode deixar sozinha, correr solta, né? Precisa de um acompanhamento, mas acho que é inevitável, né? Utilizar a ferramenta e esse avanço da tecnologia para ganhar produtividade, eficiência, assertividade, né, nas escolhas. A gente vê no dia a dia que as pessoas ainda perdem muito tempo garimpando dados em vários sistemas diferentes que você tem dentro de uma empresa, e aquela pessoa poderia estar fazendo análise. Isso. Para a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão, você leva muito pouco tempo, porque não sobra tempo. Você leva mais tempo. Buscando os dados. Buscando os dados, né? E eu acho que a inteligência artificial vem muito em cima disso, né? É claro que racionalizar alguns tipos de trabalho, né, que já está sendo feito, mas principalmente para você perder mais tempo na análise de decisão, e aí muda o perfil das pessoas que vão trabalhar. Né? Tem que ser pessoas mais analíticas, pessoas com uma escuta ativa maior, para você ponderar aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, para ter uma tomada de decisão melhor. Legal. Bom, você falou algumas vezes aí sobre expansão, e aí acho que já é hora da gente começar a falar um pouco. Como que está esse processo de expansão da Biomundo? E qual é o maior desafio hoje para vocês para continuar esse crescimento? A gente falou, em 10 anos já atingiu 22 estados, mais de 180 lojas, é um belo crescimento. Mas certamente vocês querem mais. E tem espaço para mais. Ainda mais nesse mercado que é tão pujante hoje em dia. Qual que é o desafio, qual que é a estratégia de vocês? Como que está esse processo de expansão da Biomundo? Tem 2 tipos de desafio. Quer dizer, assim, tem um desafio momentâneo, né? Com essa taxa de juros que a gente tem, é um pouco complexo você convencer o empresário que, olha, tira o seu dinheiro da renda fixa e vem investir aqui. Né? A taxa de retorno, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é transitório, mas está levando um tempo. O transitório está levando um tempo. A gente acredita, a gente é sempre positivo, né? A gente é sempre... Se o empresário não é animado, ele não sai de casa. Né? Tem que ter essa energia. Tem que ter essa energia. Então, a gente concentra muito energia nesse convencimento. Né? A gente tem bons dados a apresentar, né, que vale a pena abrir uma loja nossa. Então, sair da renda fixa para abrir uma loja nossa. E um desafio é que todo negócio exige uma dose de
competência que muitas vezes as pessoas não têm. Então, Certo. nós somos uma rede de franquias que a gente tem um critério que a gente sabe das dificuldades do nosso negócio, né? Da pessoa ter um olho no detalhe, né? Varejo é detalhe, né? Então, não adianta a pessoa achar que aquilo é um investimento que vai substituir a renda fixa. Não, tem que dedicar muito tempo ali. Tem que A gestão é dedicar. complexa. Ele pode ser que ele não se dedique, mas ele tem que ser um conselheiro. E um conselheiro, um profissional, digamos assim, ele está atento a todos os detalhes e sabe opinar sobre o negócio. Então não dá para, vou dar para o meu filho, né, comprando emprego, aquela coisa toda. Então tem que ver se o filho tem potencial, filha, não importa, tem potencial de administrar e de crescer e de aprender como é o negócio para poder tocar. Então a gente tem a captação dos franqueados que a gente concorre com o mercado financeiro e, ao mesmo tempo, achar perfil de pessoas que possam administrar um negócio que tem uma certa complexidade. Por mais que a gente ajuda, por exemplo, uma das complexidades que a gente tem é a compras, né? Porque você pega 1.500, 2.500 itens, como eu te falei, diversos fornecedores, nós somos distribuidores hoje, lá na nossa distribuidora, de 50 marcas, 55 marcas diferentes. E a gente acha complexo, né? Só que ali, o dia a dia ali, você tem que ver o que vendeu, é complexo, tomar decisão, olha, esse produto não vende tanto, mas se eu tirar ele do meu mix, aquele outro produto não vai vender tanto. Então, sabe aquele olhar que... conversar com o produto, né? Entra dentro de uma loja e conversa com ele. Essa é uma dificuldade. A gente ajuda, a gente tem uma central de compras lá que o franqueado pode pagar para a gente fazer as compras para ele, que a gente tem uma assertividade maior, com a ajuda de sistema, aquela coisa toda. Mas o franqueado tem que estar acima. Então, não só achar o perfil de um franqueado e com disponibilidade financeira para entrar, mas convencer o mercado financeiro que ele pode ter uma taxa de juros mais baixa, que vai facilitar o nosso trabalho, né? É verdade, é um desafio. Quem nos acompanha aqui no Varejo SA Podcast, em geral, é empreendedor, é empresário, ou é aquela pessoa que tem muita vontade de empreender e nos escuta buscando inspiração, buscando entender novos modelos de negócio. O que você poderia dizer para quem pretende investir nesse segmento de vida saudável? Qual que é o desafio, qual que é o atrativo, qual que é o perfil do empreendedor que você acha que daria certo para esse tipo de segmento, Marcelo? Olha, o perfil do empreendedor é um empreendedor que ele tem que estar muito atento, falo isso sempre, muito atento a detalhes, tem que gostar de gente. Não adianta que você não vai conseguir administrar atrás de um computador, né? Você tem uma equipe, essa equipe tem que ser estimulada, você tem que pagar bem a equipe, você tem que saber dividir. Assim, tem empreendedores que eles querem tudo para ele. Esses empreendedores, na minha visão... É de curto prazo. Divida porque o negócio cresce, você vai ganhar muito mais, né? Dê boas comissões aos vendedores, assim, e você tem que estar presente, né? A presença é muito importante, porque você vai conhecer aquilo que o teu cliente quer e como a sua equipe tem que se comunicar com aquele tipo de cliente. Eu vejo muitas vezes, tem lojas que estão na mesma rua, na mesma avenida, o cliente do lado direito é totalmente diferente do lado esquerdo. Compram diferentes, categorias diferentes, tem atendimentos diferentes. Então, esse ajuste fino é muito importante. Agora, é muito prazeroso, né? Depois que você vê aquela coisa dando certo, né, você não para nunca mais, né? Você fica ligado. Eu estou no varejo desde 88. Eu acompanho a venda de hora em hora, das lojas todas desde sempre, né? Porque aquela coisa de... A satisfação da venda, para quem tem isso no DNA, é a energia que alimenta, né? Comemorar a prosperidade e fazer daquele problema um futuro acerto, né? Aquele desafio gostoso. Então, eu acho que isso que motiva, né, o varejista, né? Depois que ele entra, ele não sai mais, não. É legal. E a gente tem falado muito que a gente está vivendo um momento em que temos um novo consumidor. As mudanças, elas sempre ocorreram, mas o que a gente percebe é que as mudanças estão cada vez mais rápidas. Então, hoje, a gente está vendo um consumidor
bastante diferente em termos de demanda, de prioridade, aquilo que ele valoriza, aquilo que ele evita. Como que vocês fazem para conseguir ter essa percepção e como que você enxerga o consumidor que temos hoje? Assim, qual que é a sua análise de qual é o segredo para conseguir ter sucesso diante desse consumidor novo que temos? O consumidor novo, ele é muito rápido em todos os sentidos. Se você atende ele mal, ele vai lá no Google, te dá uma nota ruim, te troca rapidamente e te avalia. Te avalia e faz com que outros consumidores rapidamente a sua loja fica vazia. Então, você tem que ter uma atenção máxima a todos os consumidores, né? O outro também, as regras mudaram. Regras de assédio, né? Isso é um problema que agora está entrando na NR1, todo mundo tem que se atualizar nessa história, não só o tratamento com os funcionários, mas os funcionários tratarem os clientes e todo um ecossistema que está funcionando diferente. Hoje você tem que aprender todo dia. E aprender todo dia significa que você tem que mudar o seu comportamento. Porque se você não mudar o seu comportamento, acontece isso. A sua loja vai ficar vazia e fica rápido. Antes levava anos, né? O impacto é muito rápido. Tanto positivo quanto negativo. Exatamente. Antigamente você maltratava o cliente. É mais um, menos um, vem outros, né? Hoje em dia não. Você não pode imaginar o que aquele cliente pode fazer com você. Um cliente insatisfeito, ele consegue disseminar isso com uma rapidez, especialmente pelas redes sociais. E o consumidor, ele tem utilizado cada vez mais esse tipo de análise, de avaliações como parâmetro de escolha, né? Não, e ele vai lá e tira foto, né? Faz vídeo, né? Que assim, a tecnologia hoje dá o testemunhal, né? E a gente sabe o quão é válido o testemunhal, né? Claro. Em qualquer negócio, né? Em qualquer negócio, o testemunhal, seja para o bem ou para o mal, ele dá as suas devidas consequências, né? Então, hoje essa geração toda que está chegando e os outros que já se acostumaram, que todo mundo tem celular hoje em dia, né? Tem um comportamento diferente e até um comportamento silencioso. Você acha que a pessoa saiu de lá, saiu satisfeita? Ela vai saber quietinha depois. E te faz uma avaliação. Exatamente, quietinha, faz a avaliação. E você tem que ter humildade de falar na rede, olha, desculpe, errei, né? Mas da próxima vez que você vier aqui, a gente vai tentar ser melhor e fazer ações para que seja melhor mesmo. Senão vem pior. E tem que acompanhar esses sites, esses canais de comunicação, onde o consumidor ele pode te elogiar e te criticar, acompanhar, ouvir, aprender, tratar o problema. Acho que esse é o caminho, né, Marcelo? Esse é o caminho total. Quem não fizer, está fora do jogo. Está fora do jogo. Bom, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, queria trazer o tema futuro do varejo, futuro desse modelo de negócios. Vamos começar de maneira mais específica. Nesse mercado de vida saudável, varejo saudável, ainda tem espaço para crescer? Para que rumo que está indo? Onde ainda você vê que esse mercado vai expandir? Esse mercado vai expandir muito. Para todo lado. Muito para todo lado. Seja em lojas especializadas, seja em grandes supermercados. Quando a gente pega os grandes supermercados, são concorrentes nossos, né? Mas tem um supermercado na porta que vende todo o granel, etc, 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 etc. Só que mas ele não dá atendimento. Não é especializado. Você chega lá, você fica com medo de um bin daquele de granel, você apertar, aí a castanha, o amendoim, ela cai fora e alguém está te olhando, né? Porque você não tem atendimento. Então, vai ter a disponibilidade em todos os canais. Você tem ideia, a gente com essas 185 lojas abertas hoje, eu acredito que só São Paulo, hoje a gente tem 22 lojas, se eu não estou errado, é muito número, às vezes eu me perco. A gente tem um potencial de umas 450, só em São Paulo, estado de São Paulo. É mais de 20 vezes maior. Mais de 20 vezes. Né? E aí a adaptação de modelos, hoje a gente está num público mais classe AB, e aí a gente pode se adaptar em outros modelos. Hoje a gente tem uma oportunidade muito grande ainda que a gente tem que captar, que hoje você entra em lojas de moda, por exemplo, você não tem aquele tipo de produto, você faz o pedido
via internet, entrega na casa do cliente, ou o cliente faz pela internet e vai pegar na loja. Hoje a gente não tem isso ainda funcionando dentro da nossa rede. Então, essa complementaridade de canais dentro do varejo físico, que algumas lojas já têm na sua plenitude, a gente não tem, e nenhuma loja de produto natural tem ainda. Então, Então, uma grande oportunidade. tem uma grande oportunidade aí, que a gente, Uhum. com certeza, a gente vai endereçar soluções para isso, mas isso vai fazer com que o cliente goste mais da loja ainda, né? Porque ele não vai sair de mãos abanando. Porque ele se desloca, entra dentro de um shopping, paga o estacionamento, que hoje em dia está uma parada de caro. Uhum. Chega lá e não tem o produto que ele foi para É comprar, uma frustração é grande. uma frustração. A gente tem que dar solução para ele. Muito bem. E em termos de expansão da rede, você acha que o ambiente de negócios melhorando, Aí vai naturalmente vai vai explodir. crescer? Vai crescer muito. Vai crescer muito. E em termos de produto, o que você acha aí que tá mudando no mercado? Quais são os produtos que hoje são os mais vendidos? O que você acha que para que lado está caminhando essa tendência? Suplemento, sem dúvida nenhuma, suplemento é 50% da nossa vida. Whey protein, Whey protein, creatina. creatina, whey protein, creatina. Entrou na dieta do brasileiro, Entrou na né, dieta. de maneira geral. Creatina, então, enfim, todo médico fala, você abre o jornal, é uma, vamos dizer assim, uma unanimidade, É né? uma recomendação para todas as idades. Exatamente. E ultimamente, inclusive, a creatina como um todo caiu de preço, né? Ao contrário de o whey protein subiu de preço absurdamente, porque o mundo inteiro está comprando, né? A proteína de leite é uma só. Se o mundo inteiro compra, é igual ao petróleo, né? É o petróleo de suplemento. Sobe de preço, né? Nos últimos 5 anos, talvez, se a gente teve uma inflação de 4% a 5%, aí a inflação de suplemento foi 15% a 20%. Uma alta demanda. Por conta da demanda. E esses produtos que estão destacando, a quantidade de proteína só aumenta. Só aumenta. A gente vê barrinha, mas agora a gente vê bebidas de láctea, aquelas caixinhas. A busca por proteína em todo tipo de alimento tem aumentado, né? Isso tem trazido novos produtos. Não, sorvete com proteína, tem de tudo com proteína. Tudo com proteína tem. A disponibilidade é enorme, grande e não para de crescer. E o ticket médio com isso, para o varejista especificamente, que a proteína é cara, não é barato, né? Então, aumenta. Sujeito que há muitos anos atrás ia comprar uma barrinha Nutri, né? Que era um negócio que foi. Hoje está muito mais caro. É uma nova camada. É um Nutri turbinado, né? Mais sofisticado. É muito mais sofisticado. Muito bem. Marcelo, a gente conseguiu conversar aqui sobre esse crescimento, esse mercado, esse segmento de vida saudável, o bom trabalho que vocês estão fazendo. A gente conseguiu passar pelos diferenciais de vocês e falamos também um pouco dos desafios tanto do segmento como o desafio do empreendedor de maneira geral. Para a gente poder encaminhar aqui para a parte final da nossa conversa, eu queria pedir para você deixar um recado para quem nos acompanha, empresário, empreendedor, que também sofre com os desafios, com as dificuldades que você destacou aqui, mas que o nosso objetivo é trazer uma mensagem de otimismo, uma mensagem de prosperidade, no sentido de que vale a pena empreender se você estiver conectado com essas tendências. Então, queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aí de otimismo e de incentivo para o empreendedor brasileiro. O Brasil é um país de oportunidades. A gente vê a nossa imensidão territorial e um povo muito conectado, um povo muito aberto a crescer, passa por dificuldades durante muito tempo, seja quais forem, e continuam sorrindo, né? O brasileiro é um povo emocionalmente otimista e que acorda sorrindo, né? Para trabalhar. Trabalhando duro, consegue chegar lá. A gente vê lojas nossas no agro, por exemplo. O agro, você vê cidades pequenas despontando. A potência, né? Mato Grosso do Sul. A gente vê uma loja que a gente abriu recentemente em Mineiros, um casal jovem, super bacana, ele da polícia, ela farmacêutica, mas um casal jovem. Está indo super bem na cidade. E a gente assim, será que vai dar certo? A cidade tem 80 mil habitantes e tal, mas não, está dando certo, porque já tem condomínios legais lá, a cidade está prosperando, né? E o Brasil, apesar de
não leiam o jornal, não leiam a primeira página do jornal, não leiam. Pensem na prosperidade, né? Pensem em valorizar pessoas, planejem, coloquem no papel é grátis, né? Coloquem no papel antes de sair gastando dinheiro, né? Modelos de negócio, tem um amigo meu que diz o seguinte, olha, os modelos mais monótonos de negócio são aqueles modelos que são bons de ganhar dinheiro, que ninguém quer, né? Então, só que os modelos mais sofisticados dão muito dinheiro. Então, você tem nas duas pontas, né? Como empreendedor, mas analisem com profundidade todos os projetos que vocês forem ter, porque mercado tem. Mercado tem. Tem 220 milhões, aí, nem sei quantos brasileiros somos. Tem muita gente. E essa gente está disposta a gastar. E mesmo em período de crise, dificuldade, a gente vê que bons empreendedores conseguem ter resultado. Tem empresa que está se dando muito bem, mesmo em crise, dificuldade, taxa de juros, inflação, isso tudo, para muita gente, isso é só um número, né? É só um número. Com bons projetos, tem pessoas que acreditam nesses bons projetos. Então, vá em frente, não perca tempo, porque se perder tempo, o outro vai lá e descobre aquela oportunidade e faz. Muito bem, Marcelo. Bom, queria agradecer sua participação aqui com a gente. Queria parabenizar o trabalho brilhante que vocês estão fazendo na Biomundo e pedir para você deixar a sua mensagem final, deixar seus contatos da Biomundo, para quem quiser conhecer mais. Foi um prazer ter essa conversa com você, Marcelo. Tá. Muito obrigado pela oportunidade. O projeto de vocês aqui é um sucesso, né? Vai completar 5 anos já de podcast. Exatamente. Eu falo que, quando diz o seguinte, passar dos 2 anos é complicado, né? Ele já tem 5 anos, é um sucesso absoluto. É sinal que tem a conexão com os empresários, com as pessoas que querem ser empresários e com o público em geral que está disposto a ter um aprendizado, né? A Biomundo, a gente tem biomundo.com.br, né? Entra dentro do site, tem todos os contatos que podem ter. Tem as lojas, tem os produtos, tem a história, tem contato. Exatamente, tem e-mail, tem telefone, tem tudo. Obrigado, Marcelo. Muito bem. Conversamos hoje com o Marcelo Cavalheiro, CEO da Biomundo, empresa aí referência nesse mercado de vida saudável. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.